Vamos para o próximo quadro. Esse é o quadro Duelos, onde a gente coloca uma obra de frente com outra para sabermos quais os personagens ganham ali, aquelas disputas que a gente vai colocar aqui. A gente tem alguns personagens, a gente tem algumas categorias e eu vou perguntar aqui para os convidados o que eles acham, quem ganham essas disputas. Eu quero começar com o Bruninho, perguntando, Bruninho, para você, entre Dígore e Frodo, quem cometeu o maior vacilo? Quem é o maior vacilão? Cara, o maior vacilão pra mim dentro, né, dessas histórias, eu acho que é o Frodo, né? Por causa da responsabilidade que ele tinha, né? Eu acho que, comparando os dois, ele tinha uma responsabilidade maior em relação dos seus objetivos. E eu acho que ele foi aí o grande vacilão da história. Ô Saur, mas esta responsabilidade que Frodo tinha em si, não coloca então um vacilo maior em Dígore, porque ele estava lá com sua amiga que tinha acompanhado ele ali de forma muito benevolente. Ela nem precisaria estar lá, mas ela foi com ele. E ele lá ele machuca, né, Polly, enfim, ele enfrenta ela para conseguir tocar o sino. Você acha que o vacilo dele não foi maior, não? Eu acho que se você pensar em vacilo como algo que trouxe mais consequências, com certeza o vacilo do Dígore foi maior. Porque eu pergunto, qual foi o maior vacilo que existe na nossa história? E eu acho difícil a gente responder outro que não Adão e Eva fazendo com que o pecado entre no mundo. E foi basicamente isso que Dígore fez. Então, por mais que o Frodo tenha vacilado também, se nós olharmos para o vacilo como algo que traz consequências, não tem como vencer o do Dígore. Olha, um voto para Dígore, um voto para Frodo. Fica para você desempatar então, Bia, quem cometeu o maior vacilo. Acho que eu vou ficar isentona nessa, Não, hein? não tem essa não. Esse negócio de isentão aí não é coisa não é de Deus, não. Olha, eu concordo com o Saor no que ele disse a respeito de realmente esse maior vacilo da história da humanidade. Mas ao contrário de Adão e Eva, Dígore não sabia das consequências. E ele não sabia nem da existência de uma possível Ele Nárnia. só ficou curioso lá, né? Ele não sabia. E já o Frodo sabia sim, o cara tinha responsabilidade, ele sabia. Tem o fato também de que ele estava enfrentando uma carga emocional enorme e uma responsabilidade como a dele geralmente deixa a cabeça da gente meio bagunçada mesmo. Mas isso não isenta ele da responsabilidade das suas atitudes. Eu acho que dessa vez eu vou ficar com o Frodo, até porque o Dígore é uma criança. Tá certo, então. Olha Botou só, na conta só da uma questão. inocência. Pois é, eu não diria... A Bíblia diz que se a gente peca mesmo por inocência, é pecado do mesmo jeito. E a outra questão é que eu acho que Adão e Eva tinham uma espécie de mesmo nível de ideias de consequência que o Dígore tinha. Eles não sabiam exatamente o que aconteceria, eles sabiam que não deveriam fazer, só isso. Então, é algo que eu ainda volto pro Dígore mesmo, só quis acrescentar. Não foi o próprio Deus que mandou o Dígore não tocar o sino. Que isso, hein, cara. Na verdade, tá Ai, ai, ai. Mas é por questão de consequências do vacilo. Consequências do vacilo. Tá certo, mas não deu pra você essa, Saor. Dígore perdeu nessa disputa aqui, Frodo é o maior vacilão. A gente vai pra segunda, eu quero começar com a Bia. Entre Polly e Sam, quem é o melhor amigo? Quem ali foi mais companheiro? Com certeza é o Sam. Com certeza o Sam é a minha pessoa favorita de toda a mitologia. Ele realmente foi um amigo muito importante e eu tenho certeza que o Frodo não conseguiria chegar até o final se não fosse o Sam. A Polly é sim uma boa amiga, ela esteve com o Dígore nos momentos importantes, mas eu acho que ela começou aquilo ali, os dois na verdade, mas acho que mais a Polly, por ser uma criança, ela estava naquela aventura simplesmente por ser uma aventura. Acho que por boa parte da história ela não tinha o peso da responsabilidade de carregar o Dígore como foi com o Frodo e o Sam. Então acho que o Sam ele entrou nessa como buscando uma aventura, mas muito rápido ele percebeu a responsabilidade dele e abraçou essa responsabilidade. Ele é o amigo que todo mundo precisa. Você vai nessa aí também, Bruninho? Sam pra você é o melhor amigo ou não? Com certeza, o Sam, sem dúvida, ele é aquele amigo, né, mais chegado que um irmão. E um dos grandes momentos, né, dele e Frodo é quando
quando o Frodo, né, o rejeita, né, ele dá ouvidos ao Sméagol, ele rejeita, né, o Sam. Sam, mesmo assim, ele continua fiel, né, ao Frodo, e no entanto, no final, né, ele chega a carregar o próprio Frodo, né, em seus ombros. Então, com certeza, o Sam, ele representa aí o grande amigo e por isso acho que ele é o melhor amigo. Mas a Polly também, ela tem, né, as suas seus pontos positivos, mas acho que suas qualidades, mas em comparação com o Sam não tem jeito. E você, Saur? É o Sam mesmo? Esse aí eu concordo plenamente, não tenho o que dizer. O Sam é um melhor amigo, com certeza. A Polly tá ali muito por uma brincadeira, ela não percebe de verdade as consequências do que está acontecendo ali. Mas ela tá presente, mas o Sam, ele percebe o que está acontecendo e mesmo assim tá ali como um amigo, sendo um braço forte naquele momento que o Frodo precisava. Agora, outro duelo aqui é entre o tio André e o Saruman. Quem é o mais iludido, Saur, pra você? Porque eles achavam que tinha algum tipo de poder e tal, mas será que tinham mesmo? Então, pra você, quem era o mais iludido na história? Também aqui eu acho que não tem nem o que falar, tio André com certeza. Por quê? Porque o Saruman, ele tinha sua ilusão, mas ele tinha certo poder. O tio André não, o tio André era somente alguém que encontrou o pozinho mágico da fada madrinha dele, criou um anel e pronto. E aí ele se achava o melhor de todos. E além disso, ele achava que tinha alguma chance com a feiticeira, achava que ia formar um casal com ela, ia reinar com ela. Ele cai em mil e uma ilusões. Então não tem condição esse tio André para mais iludido, com certeza. Mas a ilusão, por exemplo, ela não precisa ter algum aspecto de... Você precisa apalpar alguma coisa para querer experimentar algo e, na verdade, você não vai experimentar e isso seria ilusão. Saruman experimentou algum tipo de poder, não foi, Bi? Então, ele não seria mais iludido se a gente pensar nessa perspectiva? Sim, se a gente pensar nessa perspectiva, sim. Mas acho que o contexto de tudo é bem importante de se analisar. Eu concordo com o Saur. Desculpa, Cleiton. Não vai dar. Eu acho que Cleiton, para de argumentar, Cleiton. Eu acho que o seu ponto faz sentido. Mas quando você coloca o tio André na jogada, aí não tem como. Tanto que o livro Sobrinho do Mago termina falando do... Ó o spoiler! Alerta de spoiler! Pode ir lá agora. Não é importante isso. Ah, tá, beleza. Ele termina o tio André contando, que mulher ela era e tal. E assim, completamente iludido, ela fez ele de capacho desde o primeiro momento. E como o Saur falou, ele nem sabia o que estava acontecendo. Tanto que ele nem quis ir lá, ele nem quis usar o anel, porque ele realmente não fazia ideia do que ele estava fazendo. Acho que, diferente do Saruman, que de fato tinha algum poder, mesmo que não fosse de decisão plena, mas ele de fato podia dar uma ordem, um sim ou um não, em algum nível. Existiam pessoas e coisas abaixo dele, diferente do tio André. Ele não mandava nem ele mesmo. E o seu voto, Bruninho, vai pro Saruman ou vai pro tio André? Não, eu vou seguir meus amigos aí, eu concordo também, né, que o tio André foi o grande iludido e que o Saruman, ele tinha uma ilusão mais justificável, né, vamos dizer assim, porque ele detinha algum poder, né, ele detinha até um exército. E já o tio André, ele não tinha praticamente quase nada, né? E o grande ápice da ilusão dele foi achar que ele até poderia matar o grande leão, né? Para que ele pudesse concluir os seus planos de se tornar rico, porque ele percebeu que ali em Nárnia as coisas que caíam no chão cresciam, e ele achava que por causa disso ele poderia, né, enriquecer, mas que ele tinha que se livrar, né, do grande leão. Então você vê ali a grande ilusão que ele tinha, né? Porque ele era nada, né, diante de Aslan, né? Então acho que ele é o grande iludido aí. E ele achava ainda que com uma mera espingarda, né? Que É verdade, bem lembrado. Nem condições. Beleza, vamos para o próximo duelo entre Jadis e Sauron. Bia, quero começar com você. Quem que é o mais maligno, né? A feiticeira Jadis ou Sauron? Eu acho que vai ser a Jadis. Sauron... É difícil. Rapaz. Eu acho que rola um empate técnico aí, mas já que tem que desempatar, eu vou votar na Jadis, porque principalmente porque a referência bíblica para mim é mais clara aqui e o que ela fez aí a partir do segundo livro não é tão legal.
causou a morte de Aslan, apesar de já ser um plano criado por ele mesmo. Ele já sabia disso desde o início, mas e ela conseguiu destruir um mundo inteiro, né? Ela fala sobre a palavra execrável, que com a palavra ela destruiu a terra de Sharn. Então, para mim, o que ela fez tem maiores consequências na humanidade. Mas eu acho que aí, se eu não tivesse que escolher um, eu ia optar por um empate técnico. Mas alguém pensa diferente da Bia ou é Jades mesmo? Rapaz, só pegando aí o gancho, olha só, falou de consequências como um dos detalhes para decidir, hein? Eu volto lá no Diggory de novo. Olha, ele não perdeu essa. Mas, pegou não perco o gancho não, bora lá. Mas aqui eu entendo realmente que é algo bem difícil de decidir, porque eu entendo que os dois são tão maus quanto. A diferença é que a Jades ela não conseguiu, no livro que estamos lendo, colocar em prática a sua maldade, enquanto o Sauron ele já consegue, e a gente vê tudo que ele construiu, tudo que ele causou de mal. E uma outra questão que eu acho que ajuda a influenciar a decisão que eu vou dizer daqui a pouco é que você vê as diferenças de escritas de livro. As Crônicas de Nárnia é algo mais infantil, enquanto o Senhor dos Anéis é algo mais completo e você consegue ver mais detalhes de crueldade acontecendo, enquanto você não vê em Nárnia. Então, eu diria que a Sauron vence aqui como mais maligno, principalmente que se você parar para pensar, por mais que a outra tenha destruído o mundo, o que é pior? Uma morte rápida ou uma tortura prolongada? E o Sauron ele traz esse tipo de maldade, uma tortura que se prolonga ad infinito ali. Então eu voto no Sauron por todos esses fatores. Gastou até o latim aí, hein? Então ficou para você, Bruninho, desempatar Jades ou Sauron. Quem que é o mais maligno? Embora os dois poderiam formar um belo casal maligno, né? Ao contrário do tio André e a Jades. Exatamente. Eu acho que o Sauron, por causa, né, dos seus requintes, né, de como a obra ela expressa a maldade dele, até levando em consideração, né, o que o Sauron falou, né, dos tipos, né, de escrita e de texto e de histórias, né, acho que o Sauron ele é o mais maligno pela forma como ele é representado, né, até porque ele é alguém que tortura, ele é alguém que, né, que cria exércitos, ele é alguém que é expresso, né, como aquele olho que causa uma tortura, né, quando ele te vê. E então por isso eu acho que ele é o mais maligno. É isso aí, então. Agora o Sauron ganhou o duelo. A gente tem aqui, ó, Frodo ganhou, Sam ganhou, tio André ganhou e agora o Sauron ganhou. Vamos para o último duelo entre Cocheiro e Aragorn. Quem é o rei mais justo? Quero começar com você, Bruninho. Para você, quem aí liderou ou reinou com mais justiça? Levando, né, a forma como você pergunta, né, eu acho que o Aragorn ele seria, né, o mais justo. Mas eu vou ficar com o rei Franco, né, ou aí o Cocheiro, porque eu gosto de como ele se torna rei, né. Então, como ele se tornou justo, né. Ele segue um caminho inverso, né, de Aragorn. Enquanto Aragorn ele já é aquele guerreiro, né, e ele chega ao topo, né, ou seja, no reinado, trilhando esse caminho como guerreiro e meio que conquistando esse direito, apesar dele já ter esse direito como herdeiro, né. Mas eu acho muito interessante como nas Crônicas de Nárnia o rei Franco ele é colocado, porque ele era simplesmente alguém que era do campo, né, um camponês. E ele se torna rei justamente por ser essa pessoa simples, né? E numa outra história, né, das crônicas do príncipe Caspian, né, no finalzinho o Aslan pergunta, né, se Caspian já se sentia forte o suficiente para reinar em Nárnia, e ele responde que não sabia, né, pois ele não passava de um garoto. Então Aslan responde, né, que era justamente por causa disso que ele estava preparado, porque se ele respondesse que estava pronto e tinha certeza disso, isso demonstrava que ele não estava pronto. Então acho que a forma como Aslan justifica aquele que ele escolhe como rei, eu acho mais interessante, eu acho mais bonito de ser expressado, então eu fico aí com o rei Franco, né, ou com o Cocheiro. Bom, não me entenda mal, Bia, mas, de certa forma, as obras que Aragorn realizou não justifica mais, então, o reinado dele e ele está lá no trono?
Então vamos deixar claro aqui que a gente está falando do reinado, porque se cortar isso aqui vai ficar complicado. Então, olhando do ponto de vista de um rei que precisa exercer um governo, eu acho que realmente Aragorn foi o rei mais justo, porque de fato ele conquistou o direito de ser rei, não só por ser herdeiro, mas também pelas atitudes que ele demonstra durante toda a história, pela postura de líder que ele demonstra. E, de fato, o rei Franco foi escolhido de uma maneira muito bonita, mas ele não, a gente até não tem muito material para falar sobre o seu reinado, né? Me parece que a situação ali foi mais para que ele começasse uma linhagem, uma descendência dentro de Nárnia, do que, de fato, para um governo necessário, que é o caso de Aragorn. Então, eu vou escolhê-lo porque, de fato, a maneira como ele agiu e as atitudes que ele tomou demonstram que ele estava mais preparado para o reinado. Excluindo aqui o merecimento, o mérito como pessoa, mas falando como governantes. Então, Saur, ficou para você desempatar, então, quem para você é o rei mais justo? Cara, eu acho essa fácil e eu vou dizer de cara qual é Aragorn. Agora, deixa eu colocar as premissas que sustentam a minha conclusão. Seguinte, a gente tem que olhar para alguns pontos. Em O Senhor dos Anéis, nós não vemos uma figura tão clara quanto Aslan para justificar alguém. E eu entendo que esse seja o peso maior que o Bruninho esteja colocando para definir o cocheiro como o mais justo. Porém, em outro sentido, nós somos salvos pelas obras. Vocês sabiam disso? Somos salvos pelas obras e pela graça. São duas realidades diferentes. Porque se não fosse pelas obras de Cristo, não haveria salvação. E você olha para Aragorn como um tipo de Cristo nesse sentido, porque ele é aquele que conquista a sua coroa, não só porque ele já tem o direito por ser descendente, por merecer como herança, mas também pelas suas obras, pelas suas ações que conquistam aquilo. E somando tudo isso, então, eu ainda olho para como você fez a pergunta, que a gente tem que fazer uma hermenêutica incluindo o propósito do autor. E como você foi o autor da pergunta, perguntando numa ideia aqui de justiça segundo as ações, então eu tenho que ser fiel para responder nesse mesmo contexto. E aí, é a minha última premissa, Aragorn é aquele que tem mais obras de justiça nesse sentido para conquistar o seu direito. Então ele é o mais justo, pelo menos por esses três motivos aí, essas três premissas. Eita, hein? Que duelo profundo esse, hein? Rapaz, aí sim, então Aragorn... O Aragorn como um tipo de Cristo. Rapaz do céu. Caramba, muito bom. A gente vai falar sobre tipos de Cristo daqui a pouco, beleza? Se você sentiu falta de algum duelo aí, deixe nos comentários e fala, na sua opinião, quem ganharia esse duelo e por quê. Vamos para o nosso último quadro, é o Ligando Cristo. A gente pega alguns momentos, sejam antagônicos ou semelhantes, para que a gente os veja com os olhos da vida e obra de Cristo Jesus, ou tente redimir esses momentos na vida e obra de Cristo Jesus. Nós podemos, por exemplo, já falar sobre Aslan. É muito claro para nós que somos cristãos e que temos contato com a palavra de Deus, a ligação que Aslan tem com Cristo Jesus. Mas eu quero levar a discussão para a seguinte questão. Só, até que ponto fazer uma figura metafórica de Cristo é correto? E eu acho que esse peso, ele está, de certa forma, sobre os ombros de C.S. Lewis, porque ele se coloca nesta posição, em fazer uma analogia, em colocar ali alguém com obras que se parecem com as de Cristo, então ele se coloca nesta situação. E até que ponto é correto, então, fazer esta figura metafórica de Cristo? Pois é, Cleiton, eu entendo que exista um peso. Realmente, você pegar um personagem, criar um personagem para representar Cristo, você tem que ter muito cuidado com as obras que você atribui a ele, porque você tem que representá-lo de maneira fiel.
Porém, nós vemos as próprias parábolas das Escrituras representando até mesmo Deus e colocando certos atributos que não são tão diretamente ligados a ele, como é o caso lá da parábola que nós chamamos de o juiz iníquo. E você vê ali Deus como uma parte, mas não num todo. Então eu entendo que deve existir um cuidado, mas não precisa também dizer assim, não posso colocar um personagem representando a Deus, representando a Cristo, porque senão eu vou eu vou falhar em colocar todos os seus atributos. Sim, com certeza você vai falhar, mas não é porque você não colocou todos os atributos que não vale a pena. E a própria Escritura usa de símbolos para se referir a Deus, para se referir a Cristo. Então eu entendo que, por mais que você diga, ok, nós não devemos fazer imagem de escultura, nós não devemos quebrar o segundo mandamento, não devemos adorar e tal, mas existem a questão de símbolos autorizados. E eu vejo Aslan como um símbolo autorizado. Por quê? Nas Escrituras nós vemos o leão da tribo de Judá. E antes de ser uma imagem de Cristo, Aslan é uma imagem do símbolo que é Cristo. Então você vê uma conexão ainda assim intermediada pelo leão da tribo de Judá. Resumindo, eu não vejo problema em ele ter feito isso, eu acho que ele fez de uma maneira muito bonita e muito bela, colocando várias palavras que sim fazem sentido de terem sido ditas por Cristo, inclusive em sua obra, quando ele vai ali no segundo livro, inclusive se sacrificar, ressuscitar e então continuar agindo. Então não tem como ser mais ligado, eu não vejo problema nisso, ainda que diga que nós devemos ter certo cuidado. E uma das ações de Aslan que representam muito claramente a Cristo é como ele exerce misericórdia, como ele exerce graça, como ele se coloca no lugar de um pecador, né, Bia? Isso é facilmente percebido nessa ligação com Cristo. Totalmente. É lógico, o mais explícito ali é a maneira como ele lida com a situação do Dígore em relação à mãe dele, né, tendo misericórdia dele mesmo, ele tendo levado o mal para Nárnia, né, na figura da Jades, mas eu acho que uma das maneiras sutis e também muito belas de misericórdia é a maneira como ele lida com o tio André. Ele coloca o tio André para dormir lá, numa certa altura, para que de alguma forma ele não sofra ainda mais com aquela confusão que estava acontecendo ali, e ele acorda só na casa dele, sem saber o que tinha acontecido muito bem. Ele poderia ter destruído o tio André ali, poderia ter enviado animais para matá-lo, ou feito qualquer outra coisa ali com ele, poderia e seria correto, porque ele demonstrou ser uma pessoa mal, inclusive conspirou mesmo que somente na sua mente, conspirou pela morte de Aslan. Então seria totalmente correto, mas ainda assim, além de Aslan poupar a vida dele, ainda o poupou do sofrimento de ficar relembrando tudo aquilo em vida. Então a misericórdia que Aslan teve com o tio André demonstra muito bem a misericórdia de Deus de não nos destruir, apesar da nossa maldade e do pecado que a gente comete todos os dias contra Deus. E além disso, tem a maneira como ele se compadece do sofrimento do Dígore, como o Saor já falou anteriormente, até mesmo com lágrimas nos olhos, e dizendo ao Dígore que sente a dor dele, é também muito bela e nos lembra como Cristo sofreu em nosso lugar, teve misericórdia de nós e se entregou para nos poupar do sofrimento eterno, né? Então eu vejo esse paralelo muito explícito e muito bem colocado, tanto daquele que é filho, quanto daquele que é criatura, como o tio André. Muito bom. Um último paralelo que eu quero fazer, e Bruninho, queria perguntar para você, se você enxerga dessa forma também, é Dígore e a maçã dourada. Olha, Dígore, ele é esse personagem que antes tinha cedido à tentação, e a gente pode comparar esta cena, este episódio com Adão no Jardim do Éden, mas depois este mesmo Dígore, ele resiste à tentação, o que a gente poderia comparar com Cristo no deserto. Sim, exatamente, essa passagem no livro, quando ele está ali, né, no jardim, talvez remeta melhor, né, essa ideia ali
do Jardim do Éden, só que agora ali quem está sendo o representante, né, é Jesus Cristo, né? Então a gente vê Dígore, ele, por mais que os argumentos, né, da feiticeira ali sejam ardilosos, né, e quase, né, convence, né, talvez de comer daquele fruto, a gente vê que surpreendentemente, né, ele resiste, né, e essa relação ela é muito clara, né, com Cristo, né, como ele é o nosso representante, né, ele é o nosso segundo Adão, aquele que veio também, né, se encarnou e ao contrário do primeiro, ele viveu uma vida totalmente obediente, né, ao seu Pai, né, ao nosso Deus, e uma vida sem pecado, né. Então, através, né, dessa passagem onde Dígore ele resiste, né, e ele é interessante quando eles já estão voltando, o que traz conforto ao coração dele é que ele se lembra dos olhos de Aslan marejados de lágrima, né? E aquilo traz firmeza ao coração dele, e então ele se sente, né, consolado e vê que a sua ação de não ceder à feiticeira foi correta, né? Então ele percebeu que a ação de obediência dele estava atrelada à confiança que ele tinha no grande leão, pelo fato de o Aslan ter se compadecido também com o sofrimento da mãe dele, né? Então acho essas passagens no livro bastante interessante e nos remete bastante a Cristo, né? Essa representação dentro do livro. Muito bom, gente. A gente então pode crer que Cristo é este Deus homem que de maneira perfeita foi tentado, mas não pecou. Ele é o Cordeiro Imaculado, portanto, morreu sem pecado, exerceu essa misericórdia, essa graça de Deus. Com certeza nós podemos fazer essas ligações com Cristo. Se você, ao ler O Sobrinho do Mago, pensou em alguma outra ligação, coloque aí nos comentários e dê um pouco da sua posição aí do que você pode destacar deste livro, O Sobrinho do Mago. Posso acrescentar uma coisa? Por favor, Bia. E é muito legal a gente ver que, apesar de ser uma história infantil, a profundidade desse assunto, porque ao mesmo tempo que a gente falou aqui que Dígore nessa situação estava representando o primeiro Adão, representando Cristo, vejo ele como uma representação minha na minha vida, na minha trajetória cristã, onde antes eu não conseguia resistir à tentação, onde eu não conseguia deixar o pecado para ouvir a voz de Deus, e ao me encontrar com o grande leão que é Cristo, sou capaz hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, de resistir ao pecado, né? O que acontece com Dígore é um final feliz. Ele passa por uma tentação inicialmente e cede a ela, trazendo uma consequência terrível, mas ao se encontrar com Aslan e ao sentir que ele era agora o grande provedor da sua vida, ele teve forças para resistir à tentação. Acho que, além de representar Cristo, de representar Adão, principalmente no sentido de que a gente está contando essa história para crianças, o mais importante é se lembrar de que Cristo está conosco e que hoje sim é possível que as nossas dores e as nossas tentações sejam entregues diante dele, e que a gente não precisa mais se entregar ao pecado e nem às tentações. Como a gente vê aqui Dígore confiando em Aslan e na misericórdia dele e na provisão que ele tinha preparada para Dígore, mesmo que Dígore ainda não soubesse qual era essa provisão, nós podemos confiar que Deus tem provisão para nós, que Deus tem descanso, conforto e que não precisamos mais nos render ao pecado. Amém, gente. Eu quero agradecer demais pela participação de vocês. Bia, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por essa conversa tão boa que a gente teve aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito gostoso relembrar essas histórias com amigos. Muito bom, obrigada. É isso aí. Saor, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, cara. É muito bom conversar sobre as Crônicas de Nárnia, conversar sobre o que temos lido, o que tem nos tocado, e foi com certeza algo que eu espero repetir em outros momentos. E se não aqui, quem sabe com os meus colegas aqui, é algo que eu recomendo que você aí de casa faça.
veja nesse quadro não somente algo para você assistir, mas para você fazer com as pessoas à sua volta. Você notará como suas leituras ficarão mais profundas e como você crescerá em conhecimento e também vendo a beleza dos textos que tem lido. Gente, sigam o Saor aí nas redes sociais, né, Saor? Fala aí, suas redes sociais, o Evangelho em Questão. Isso aí, é só você pesquisar no Instagram, Evangelho em Questão, lá no YouTube nós temos o canal com este mesmo nome e nós temos também hoje em dia o nosso site, só colocar evangelhoemquestão.com.br, tanto faz, e você vai ter acesso a artigos, podcasts, vídeos, lives e muitas outras coisas que nós estamos preparando por aí. Bom demais. E presbítero Bruno, cara, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, foi muito bom ter você aqui com a gente. Mano, eu que agradeço, foi muito bom poder estar aqui com vocês, foi muito edificante, espero, né, que seja edificante para aqueles que estão nos assistindo também, que Deus seja glorificado, né, com tudo isso que a gente está fazendo, que Ele continue, né, nos abençoando, nos dando sabedoria para continuar produzindo, né, esses vídeos, comentando sobre livros e outras coisas também, e que eu tamo aí, né, tamo aí, pode chamar, pode contar comigo, com certeza vai ser um grande prazer participar. É isso aí, não deixe de ler novamente O Sobrinho do Mago, ler todas as Crônicas de Nárnia, outras obras de C.S. Lewis e de continuar acompanhando aqui o Mente de Cristo para a gente continuar produzindo esse conteúdo. Não deixe também de nos dar o feedback por meio dos comentários. E a pergunta que fica sempre é: você já tem pensado com a mente de Cristo? Deus abençoe, até uma próxima.